Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, estou construindo um portfólio builder, como vocês sabem, e uma das coisas que eu gosto de analisar no portfólio é a análise prospectiva, ou seja, tentar projetar o que vai acontecer com esse portfólio no futuro. Não só para você tentar analisar ali quais são os objetivos que você tem e quanto esse portfólio vai retornar no futuro para atingir os seus objetivos, mas também para você avaliar principalmente o risco, né? Dependendo dos ativos que você coloca no seu portfólio, que risco você está correndo no futuro. Para isso, uma técnica bem interessante, uma aproximação muito boa, que o Markowitz defende bastante, é a distribuição normal, que é uma aproximação boa, mas tem as suas falhas. E é essas falhas que eu estou tentando buscar nessa solução que eu encontrei aqui, que eu quero mostrar para vocês. E se alguém tiver alguma sugestão depois do vídeo, por favor, não deixa de comentar. Então vamos lá. Bom, vindo aqui para o Portfólio Builder, e deu um desconto que isso aqui ainda é um protótipo, mas eu utilizei a Total Stock Market dos Estados Unidos, né, todas as ações dos Estados Unidos e todas as ações globais menos os Estados Unidos. Eu usei esses dois ativos, 50% para cada um, só para fazer o teste mesmo, tá? 1970 a 2023 em dólar, não utilizei reais, tá? Enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Deixa eu alinhar aqui. Bom, essa é a distribuição normal dos retornos que aconteceram no passado. Então a gente tem uma média de retorno real de 5,57% e uma volatilidade de 17,59%, que foi ajustada aqui para a distribuição para o retorno real, mas que vai funcionar para nós aqui nessa distribuição. Enfim, o que acontece com essa distribuição, né? A gente tem aqui esse 68%, a maior parte do tempo os retornos vão ficar nesse range, então de menos 11,8% até 23%, né? Eles ficam nesse intervalo da média e a volatilidade para cima ou a volatilidade para baixo. Depois você tem o segundo desvio padrão, que aí 95% das vezes ele está nesse intervalo maior aqui, que vai de menos 29,2 até 40,4, e em 99% das vezes ele vai estar nessa área aqui, entre menos 46% ou até 57%. Qual que é a grande questão? A grande questão é que a distribuição normal ela não pega um risco chamado tail risk. Tail risk é um risco de caudas gordas. Essa cauda aqui ela pode aumentar, porque isso aqui é o eixo Y, não sei se você reparou, mas é de probabilidade, e essa cauda aqui ela pode ficar mais gorda e a probabilidade de acontecer esses casos extremos aqui, de menos 46, na verdade é maior, e pode ser mais extremo, inclusive. Então, ele não calcula corretamente esse risco. E o grande problema disso é que se você pegar as duas últimas décadas, e aí um pouquinho mais, né, os 25 anos, eu vou pegar aí 2008, que é a crise do subprime, eu vou pegar 11 de setembro, 2020, que foram quedas grandes e que não foram contabilizadas aqui pela distribuição normal. A gente está falando aqui que é menos de 1% abaixo de 46%, de menos 46%, e a gente viu isso nos últimos 25 anos 3 vezes, então nós estamos falando de quase 10%. É uma probabilidade muito maior. É claro que a gente passou por um período bem conturbado, se a gente pegar a quantidade do mercado americano, aí nós estamos falando de mais de 100 anos, e aí essa probabilidade realmente é baixa, mas ainda assim é um risco que a gente precisa pensar nele. Enfim, qual foi a solução que eu tomei, né? E só para ficar claro, aqui em cima a gente tem a distribuição normal de acordo com os anos. Se você segurar um ano só, você vai fazer essa variação aqui. A média você vai ter uma média de resultado de 5,57 e aí os 20% de chance de ter menos 9 e 20% de chance de ter mais 20, e aí isso vai de acordo com os anos, essa probabilidade vai acontecendo aqui, 1, 3, 5, 10, 15, 20 anos, e você vai percebendo que essa probabilidade ela vai cada vez mais se aproximando da média, né? Então, você tem aqui que lá no 20º ano, você tem 50% de chance de ter um resultado de 5,57 ao ano, 20% de chance de ter de 2,29 para o lado ruim, 20% de chance de ter de 8,85 para o lado bom, e aí sucessivamente, né? 5% de chance de ter 12% ao ano, 1% de chance de ter 15% ao ano, ao mesmo tempo, 5% de chance de ter menos 83, ou seja, você passou 20 anos e você tem um portfólio negativo. Um CAGR, né, com uma rentabilidade anual negativa. Você tem 5% de chance com esses ativos. Tá? E 1% de chance de ter um CAGR negativo de menos 3%. Então, esse risco aqui existe. Mas esse risco aqui ele é um pouquinho pior. Como eu disse, tem a questão das tail risks, né, que a gente está falando aí de caudas gordas. Enfim, o que eu fiz? Né? Eu peguei aqui e fiz uma simulação com Monte Carlo.
Monte Carlo é uma estratégia de probabilidade em que você faz várias combinações de portfólios e faz a separação para tentar determinar aí também, no meu caso aqui, de forma prospectiva, quais são as possibilidades, quais são os portfólios possíveis aí que seriam gerados com esses dois ativos. Enfim, eu fiz 2 Monte Carlos, tá? Um Monte Carlo histórico. Então, qual que é a técnica? Eu pego os dados do passado e crio 10 mil portfólios com dados do passado. Então eu vou pegando de cada um dos ativos, eu vou pegando dados aleatórios, ou seja, não é mais aquela sequência. Ele pega de forma aleatória os anos, né, os anos que tem aqui para trás. Então eu estou falando de 1970 até 2023. É isso mesmo, 1970 até 2023. E aí ele vai pegando esses pontos dos ativos e vai formando portfólios com ele de acordo com a correlação entre os ativos e também com o peso dos ativos dentro do portfólio e vai gerando. E também fiz o Monte Carlo estatístico, que aí o que ele faz? Ele pede a média, pede a volatilidade dos ativos, né, para montar o portfólio, e aí ele usa aquela distribuição normal e ele trabalha dentro dessa probabilidade aqui de 68%, 95% das quedas e dos retornos esperados acontecerem, e isso levando em consideração aí a probabilidade. Não quero entrar muito em detalhe, porque na verdade eu não quero que você saiba a probabilidade profundamente para conseguir operar esse sistema ou entender isso, mas eu quero que você entenda que são duas técnicas de probabilidade, de probabilidade, o Monte Carlo, bem interessante para você tentar ver portfólios possíveis, né? E a gente fez uma simulação com 10 mil portfólios. Mas o grande ponto é que quando você olha aqui, os resultados são muito parecidos, porque no final todos eles têm a ver, olha um pouco para o passado, olha para a distribuição normal que aconteceu no passado, então no final fica muito perto da distribuição normal. Se você pegar aqui, por exemplo, a gente vai por 50%, está em 5,78 de juros reais, já na segunda a simulação de Monte Carlo estatística está em 5,72, que é bem parecido com esse 5,57, e aí se a gente partir para o 20% aqui, ele vai ficar bem próximo do 2,42, aqui do 2,36, aqui já está 2,29, então no final é bem parecido. Resumindo, eu não consegui com o Monte Carlo fazer analisar esse risco de forma mais profunda. O que eu fiz, tá? Para a gente tentar ver isso de forma melhor. Eu peguei essas estratégias aqui de Monte Carlo, peguei o percentil 5, que são os 5 piores portfólios, e são 500, né? A gente está falando de percentis, então são os 500 piores, depois os 500 em cada um desses percentis separados por porcentagem. Então eu peguei esses 500 portfólios e aí listei eles fazendo o seguinte cálculo. Quais são os portfólios com piores drawdowns, os portfólios que têm os piores anos de recuperação, os portfólios que levam mais tempo para se recuperar, os portfólios com os piores CAGRs nominais e os portfólios com as piores volatilidades. Para a gente ter uma ideia que dentro dessa grande gama de 10 mil portfólios existem possibilidades, ainda que remotas ou pequenas, de você ter um resultado muito ruim no seu portfólio, na sua estratégia, depois de 20 anos, e isso se estende para 30, 40 anos, é só mudar a simulação, mas existem possibilidades, ainda que pequenas, muito ruins do seu portfólio ter um péssimo resultado e você não atingir seu objetivo. Então o que eu fiz? Peguei aqui os 5 piores e fiz a lista dos 10 piores em max drawdown, né? Os piores drawdowns aí que existe. E aí você vê o portfólio, o pior deles tem uma queda de 82% em um ano. E ele não conseguiu recuperar mais nos últimos 20 anos, ou seja, o CAGR dele foi de 4,32. E aí você vai vendo, o segundo pior 78, 77, 76%. Seu patrimônio cairia, né, 82%, 78% e etc. Depois eu peguei esse portfólio e aí peguei pelos piores anos de recuperação, né, tirando os zeros, né, que aí não se recupera. E aí portfólios que levaram 18 anos para se recuperar, 17 anos para se recuperar, ou seja, uma vez que ele caiu numa queda acentuada, pode ser nesse max drawdown aqui, provavelmente foi nele, mas se ele caiu de quase 60% aqui, dado que como foi feita a distribuição dos resultados daqueles ativos e portanto do portfólio, ele conseguiu o CAGR nominal de 2,53 e se recuperou só depois de 18 anos. Então, é um risco que você corre ao utilizar esses ativos específicos.
para a construção do seu portfólio. Fiz aqui também dos piores cases, né? E a gente tem vários negativos também, né? Ou seja, em 20 anos você teria a possibilidade de ter portfólios com resultados nominais negativos e que não conseguiram se recuperar, tiveram grandes drawdowns, né? Provavelmente eles geraram muitos desses cases negativos. E por último, volatilidade, né? Nós estamos falando a volatilidade aqui é a pior de todos, 27%. Aqui para o Brasil isso é até normal, mas quando a gente pega esse dólar, 27% é muito, né? A volatilidade do SP500, que é o mais volátil, a gente está falando aí de 16, 15, 16, 17%, né? Foi para 27% os piores casos, né? Com grande também um drawdown gigante e também não se recuperou. Que é claro que essa possibilidade ela é remota. Eu não estou calculando aqui qual é a probabilidade real de você ter uma perda do seu patrimônio, até porque eu não consigo fazer esse cálculo preciso. É impreciso a própria situação, né? A gente nunca sabe quando vai acontecer, quem dera se soubesse. Mas a ideia aqui é eu conseguir mostrar para você que existem riscos, né? E existem grandes riscos do seu portfólio se dar mal, né? Ter um resultado ruim. E assim, a pergunta que você faz é, cara, eu consigo montar um portfólio que eu consiga ter essa recuperação em qualquer cenário? É possível. É possível que eu consiga um portfólio em que esse max drawdown aqui ele não seja tão grande, ou eu consigo minimizar ele numa quantidade razoável e que eu consiga aceitar? É possível. Agora, você só consegue perceber isso quando você faz essa análise mais profunda aqui e consegue entender que dentro de todas as possibilidades de portfólios possíveis que podem ser constituídos com o portfólio que você criou lá no futuro, existem esses casos em que você pode se dar mal. Então, essa foi a solução que eu encontrei, que eu achei uma boa solução aí para a gente conseguir ver o risco desse portfólio. Agora, é óbvio, depende do seu objetivo. Às vezes você vai ter que correr mais risco para conseguir alcançar seus objetivos, e faz parte, é uma questão de rolar os dados, mas você saber quais são as probabilidades e ao que você está se submetendo aí para obter esse resultado. Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiver uma sugestão melhor, por favor, não deixe de colocar. E é isso aí, galera. Valeu!